Graça e paz, muito bom dia, graça e paz, graça e paz, graça e paz a todas, sejam muito bem-vindas, bom dia, bom dia, bom dia, louvado seja o nome do Senhor. Estão aí? Acordaram? Dormiram bem? Como é que foi a vossa noite? Como é que vocês estão? Como é que se sentem? Louvo ao Senhor para que estejam bem. No nome de Jesus Cristo. Para mim é uma grande alegria poder estar junto mais uma vez para um tempo de devocional, para um tempo de palavra, para um tempo de alinhamento. Louvado seja o nome do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todas muito bem-vindas à RC Academia da Mulher. Como foi o seu dia? Como está a ser a sua manhã? Aleluia. Vamos orar? Antes de começarmos, vamos orar. Vamos bendizer o nome do Senhor por esse milagre que é acordarmos em nome de Jesus. Vamos celebrar ao Senhor pela oportunidade de podermos estar juntos nessa manhã, mais uma vez, agradecendo ao Senhor pela sua graça, pelo seu cuidado, pela sua bondade, pela sua misericórdia. É uma alegria muito grande. Não sei se você já está aí com a sua Bíblia. Nós vamos começar hoje com os Salmos, mais uma vez, e vamos trabalhar algo muito especial. Para você que está no Facebook, já viu o nosso título de hoje, a nossa temática de hoje é muito especial. A diferença entre fé e pensamento positivo. Muitas pessoas elas não conseguem diferenciar o que é fé, né? Entender a diferença entre fé e pensamento positivo. E é importante que nós tenhamos essa instrução. Entender a diferença entre fé e pensamento positivo vai nos ajudar muito para que nós não possamos misturar as coisas, confundir as coisas, para que nós não possamos, de alguma maneira, colocar por cima de Deus, para que nós não possamos colocar na conta de Deus algo que não tem nada a ver com Ele. Muitas pessoas confundem fé com pensamento positivo. E nós precisamos entender a diferença. E nessa manhã, nós vamos trabalhar isso. O que é fé, o que é pensamento positivo, como opera cada uma, como se move cada uma. Por que é muito importante entendermos isso? Para não sermos enganadas. Muito bom dia para você. Muito bom dia. Você já acordou? Está tudo bem? Como é que foi a sua noite? Vamos orar. Antes de começar, nós vamos orar. Amém? Senhor, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos celebrar o dia de hoje, celebrar esta manhã, celebrar a nossa vida em Ti, celebrar a Tua vida em nós. Senhor, obrigada porque estamos vivas, obrigada porque estamos bem, obrigada porque estamos com possibilidades diante de nós. Tu és a nossa possibilidade. Senhor, Tu és a nossa possibilidade. Toma o nosso coração, esteja com o nosso dia no dia de hoje. Toma as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, nós te chamamos, nós te amamos, nós te queremos. Nós pedimos que a Tua graça seja manifesta sobre as nossas vidas. Consagra nas Tuas mãos a vida de cada mulher que está conosco aqui na escola. Consagramos as Tuas mãos a nossa manhã de hoje. Dizemos obrigado, dizemos obrigada, porque o Senhor tem sido gracioso. Obrigada, Jesus. Nosso dia hoje te pertence. Consagramos as Tuas mãos a nossa mente, nosso coração, as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, o nosso dia, as nossas decisões, as nossas entradas e saídas, as curvas, manobras, no meio de todas as circunstâncias que temos para resolver. Senhor, em nome de Jesus, tenha liberdade para agir, para falar, para mostrar, para revelar, para curar, para tratar, para levantar, para mover, para nos parar.
Senhor, nós consagramos-nos nas Tuas mãos, porque sabemos que em Ti nós estamos bem, estamos em segurança, estamos tranquilos. Obrigada por cada aluna da RC Academia da Mulher. Obrigada por essa oportunidade de podermos compreender mais um pouco aquilo que diz a Tua palavra, na diferença entre fé e pensamento positivo. Nos ensine, nos instrua, fale conosco, nos reanime mais uma vez. Que a Tua palavra seja o nosso ar, a nossa vida, que a nossa esperança esteja em Ti. Muito obrigada por tudo, Senhor. Te agradecemos pelo dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridas, nós precisamos compreender algumas questões muito especiais para não confundirmos, né? Para não confundirmos uma coisa com a outra. Você sabe a diferença entre fé e pensamento positivo? Você pode me dizer qual é a diferença entre fé e pensamento positivo? Diz para mim. Na tua opinião, o que é fé? O que é pensamento positivo? Como se move cada uma? Você tem fé? Você tem pensamento positivo? Você tem orado com base na fé ou tem orado com base no pensamento positivo? Esse estudo, ele é muito importante para que você não possa colocar a tua expectativa sobre um conceito cunhado pelos homens, desenvolvido pelos homens. Porque a fé é definida pela palavra. A fé é definida pela palavra de Deus. O conceito positivo foi cunhado pelos homens. O pensamento positivo foi cunhado pelos homens. Foi desenvolvido a partir de uma perspectiva humana, a partir de conclusões humanas. Mas a fé não. A fé, a definição mais bela de fé, nós encontramos na palavra de Deus. Então, por que é importante você compreender isso? Para não seres enganada, para não seres enganado. Nós precisamos compreender isso, porque a verdade de Deus é a única capaz de nos conduzir, de nos guiar, de nos sustentar para experimentarmos a vontade de Deus nas nossas vidas, para experimentarmos o cumprimento das promessas de Deus nas nossas vidas. Deus trabalha com fé, os homens trabalham com pensamento positivo. O Salmo 65, o salmista diz assim: a ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Oh, tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens, por causa de suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, tu não las perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa e o teu santo templo. Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, que por tua força consolidas os montes, cingido de poder, que aplacas o rugir dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Juntos? Estão comigo? Estão juntos? Então é importante que você possa entender que nessa manhã nós estamos a trabalhar diferença entre fé e pensamento positivo. Certo? Vamos lá. O que é fé? Aqui o salmista, ele dá ações de graças pelas bênçãos das searas, pelas bênçãos recebidas. Mas muito mais do que isso, ele enaltece o Senhor pela sua grandeza. Enaltece o Senhor pela sua bondade. Enaltece o Senhor pelos seus feitos. Somente um coração que se move em fé consegue fazê-lo. Somente o coração que se move em fé consegue fazer isso. Enaltecer ao Senhor pelos seus feitos. E existe uma diferença na vida de quem se move por fé e de quem se move pelo pensamento positivo. Às vezes é triste que mesmo nós, que somos cristãos,
falamos mais da palavra ou de Deus como um pensamento positivo, como algo que deve ser trabalhado a partir do pensamento positivo, ao invés de trabalharmos a fé. Ao invés de trabalharmos a fé. Isso é muito sério, isso é muito importante. Inclusive, já quero parar aqui para te perguntar, você já compartilhou essa live? Você que está no Instagram, pegue esse aviãozinho, mande para as pessoas que você ama, para as pessoas que precisam aprender. Você que está ali no Facebook, por favor, pegue esse link e compartilhe com algumas pessoas que você ama. Você que já fez isso, coloque já aí feito, por favor. Você que já fez isso, coloque feito, hashtag feito, já sabes como funciona. Você que já compartilhou essa live, coloque já aí feito, coloque já aí feito, feito. Quero ver quem já compartilhou essa live. Tá, estamos a falar hoje sobre pensamento positivo e fé. Qual é a diferença? Já começamos com o Salmo 65. Luzia, filha, obrigada. Que bom que você já compartilhou. Deus te abençoe. Aleluia. A Lucivânia já colocou aí, compartilhado já. Deus abençoe. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Cidália, feito. Cristina Alves, feito. Oh, aleluia. Glória a Deus. Casper Eugênia, glória a Deus, feito. Samira Bastos, feito. Desavinha Tico, feito. Oh, glória. Rosita, Viclene, filha, Deus abençoe. Não vale escrever apenas feito. Você primeiro tem que compartilhar a live e então escrever feito. Só quem já compartilhou está autorizado, está autorizada já a escrever ali feito. E essa live tem um conteúdo que abençoa outras pessoas, então é importante que você possa passar para frente. Vamos lá. Vamos lá. Então, o salmista, ele começa aqui no Salmo 65, dando graças ao Senhor pela confiança que ele tem diante dos feitos, diante da grandeza do seu senhorio. Só quem reconhece a Deus como Senhor, só quem conhece verdadeiramente a Deus e as suas marcas, é que se move pela fé e não pelo pensamento positivo. Mas vamos lá. O que o autor em Hebreus diz? O que o autor em Hebreus diz? Vocês lembram do texto clássico? Quero que alguém já coloque aí. Coloque aí rapidamente. Vocês lembram do texto que eu estou a trabalhar? O que o autor de Hebreus nos fala? Hebreus quê? O que nós podemos entender com o autor de Hebreus? O que Hebreus nos diz sobre fé? Qual é a definição que nós temos de fé em Hebreus? Bom dia, filha Lotina, diaconisa Lotina. Deus te abençoe. Hebreus. Vamos trabalhar com Hebreus. Vamos trabalhar com a Bíblia. Vocês lembram o que eu disse, né? A diferença. Alguém escreve aí no Instagram, no Facebook já está. Ok? Muito bem, Josina. Estão a ver as mulheres que lêem a Bíblia? Gosto assim. Assim eu gosto. Mulheres que lêem a Bíblia e caminham comigo, eu gosto assim. Hebreus capítulo 11. Estão comigo, né? O que o autor de Hebreus 11 nos fala? Vamos lá. Vamos lá. A diferença. O pessoal do Facebook já está aqui com o título. O pessoal do Instagram. Vamos lá. Estamos a trabalhar a diferença entre fé e pensamento positivo. Para que não sejas enganada. Não podes ser enganada. E você que é pregadora, não podes falar de fé como pensamento positivo e não como pensamento positivo, não falar do pensamento positivo como fé. Não podes fazer isso. É importante que haja esse zelo, é importante que haja essa responsabilidade. Fé é fé, pensamento positivo é pensamento positivo. A fé, ela é definida pela palavra de Deus. Aonde? Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que diz o quê? Aqui é o nosso texto clássico, né? Jane, obrigada, linda. Obrigada mesmo por colocar aqui para mim. Ok? O que a Bíblia diz sobre fé? Qual é a definição? Vamos lá. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Temos a definição de fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Entendeu a definição de fé?
A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Está aqui a definição de fé. O que é a fé? A certeza de coisas que se esperam. Eu ainda não vi, mas eu creio. Eu ainda não vi, mas eu já testemunho. Eu ainda não recebi, mas eu já agradeço. Por quê? Eu ainda não recebi, mas já agradeço. Por quê? Porque a minha fé me diz que o meu Deus é bom, que o meu Deus é perfeito, que o meu Deus é justo, que o meu Deus é fiel, que Ele pode fazer infinitamente mais do que eu imagino, do que eu penso, do que eu vejo, do que eu sinto, do que eu acho, do que eu acredito. Muito mais. Ele sempre vai arrancar um suspiro de mim, porque Ele é competente demais para me deixar na mão. Porque Ele é poderoso demais para me decepcionar. Deus não me decepciona. É por isso que eu sempre vou dizer para vocês, não importa quão difíceis estejam as situações, não importa quão difíceis estejam as situações, escolham Deus. Fiquem com Deus. Decidam por Deus. Não importa quanta pressão esteja sobre vocês, falem a verdade. Decidam pela verdade. Se posicionem pela verdade. Sustentem a verdade. Defendam a verdade. Sempre. Porque a verdade é essa que vai vos sustentar, essa que vai vos conduzir. O evangelista João, no João capítulo 8, versículo 32, ele vai dizer assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vai te libertar de você mesmo. A verdade vai te libertar das amarras, das armadilhas, das cadeias que Satanás insiste todos os dias em trazer para ti. A verdade vai te justificar. A verdade vai te proteger. E a verdade, ela é respaldada pela fé. E a fé é respaldada pela verdade. A fé é sustentada pela verdade. A verdade é sustentada pela fé. Você que diz que tem fé em Deus, não se move pelas circunstâncias. O que o apóstolo Paulo escreve? Diz que nós andamos por fé e não pelo que vemos. Quais são as circunstâncias hoje que podem estar a te assustar e você está vendo que está a começar a fazer os teus cálculos? Tome cuidado com os teus cálculos humanos. Tome cuidado com os teus cálculos humanos. Não faça isso. Não faça isso. Se tu te moveres pelas circunstâncias, vais perder a oportunidade de experimentar o plano perfeito. O plano perfeito. Vais perder a oportunidade de ter uma experiência poderosa com Deus que frustra a lógica. Nós nos movemos por fé. Nos movemos por fé. E não pelo que vemos. Nos movemos por fé. E não pelo pensamento positivo. Nos movemos por fé. E não por aquilo que o mundo apresenta para nós. Aqui nós temos fé. Aqui nós temos fé. Aqui nós temos fé. Pois pela fé, diz o verso 2, versículo 2. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Você não tem que ter fé para as coisas materiais virem na tua direção. Você precisa ter a fé para ter bom testemunho diante do Senhor. A fé vai te sustentar quando você estiver no meio de lutas. A fé vai te sustentar quando você estiver no meio de dores. A fé vai te sustentar no meio que você estiver no meio de situações terríveis, complicadas. A fé vai te dar suporte. Fé não é para você. Eu vou ter fé para Deus me dar a minha casa. Eu tenho que ter fé para Deus me curar. Eu tenho que ter fé para Deus fazer. Não. Eu tenho que ter fé para que quando o pecado chegar, eu vou lutar contra ele. Vou permanecer santo, porque sem santidade ninguém verá Deus. Eu vou ter uma vida saudável, uma vida equilibrada, uma vida limpa, uma vida pura diante do Rei dos Reis. Eu vou viver de glória em glória. Eu vou experimentar da graça do meu Rei, e eu terei bom testemunho. Fé para ter o meu nome escrito no livro da vida. A maior herança para quem vive em fé é a vida eterna. O maior tesouro para quem vive na fé é vida eterna, é a vida eterna. Nós precisamos parar de querer usar a fé para conseguir coisas materiais.
Ah, significa que elas não virão? Elas virão. Mas Mateus 6,33 diz o quê? Procurai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Vocês conseguem entender? Não é corram atrás das coisas materiais em primeiro lugar, para que depois então vocês consigam a presença de Deus. Nada disso, nada disso, nada disso. Primeiro Deus, segundo Deus, terceiro Deus, e o resto vem por cima de Deus. Para podermos fugir dessa geração que corre de uma maneira frenética atrás de dinheiro. Nós corremos atrás de coisas materiais, como se fossem o essencial, como se fossem tudo. Não. Mateus 4,4. Nem só do pão, não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Mova-se também pelas promessas de Deus e não apenas pela busca das coisas materiais. Mova-se também. Acorde mesmo de manhã. Quero mais da presença de Deus. Quero mais de fé. Quero que o Senhor aumente a minha fé nessa manhã. Ore, peça fé e diga, Senhor, aumente a minha fé. Se eu me ensine, se eu me instrua, se eu me ajude. Sim, a maior herança de quem vive por fé é a vida eterna. Não é mais um carro, mais uma casa, mais uma promoção, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais reconhecimento. Mais isso, mais vendas, mais salário, mais isso, mais aquilo. Sim, essas coisas são necessárias, porque não dá para viver sem elas. São necessárias, as coisas materiais são necessárias, mas os nossos corações não podem ser tomados pelas coisas materiais, meus queridos. Pelas coisas materiais, minhas queridas, porque isso vai nos adoecer, vai nos matar, vai nos destruir, vai nos destroçar. Seremos pessoas vazias se tudo que nos move é a busca pelas coisas materiais. Seremos pessoas com essência se começarmos a nos mover para buscar mais da presença de Deus. E quem se move pela fé busca mais da presença de Deus. E você vai ver que o Pentateuco todo está cheio do Senhor instruindo o povo. As coisas irão correr atrás de vocês. As bênçãos irão correr atrás de vocês. Quando você correr atrás das bênçãos, as bênçãos vão te fugir. Quando você correr atrás de Deus, as bênçãos vão te perseguir. Alguém ainda guarda só esse pino, por favor. Quando você correr atrás de bênçãos, as bênçãos vão te fugir. Vais viver como um mendigo, um pé rapado, uma mendiga, uma pé rapada. Mas quando você correr atrás de Deus, as bênçãos vão te perseguir. Isso é bíblico. Vamos redirecionar, vamos recalcular as nossas rotas. A fé, pós pela fé. Entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Plante no espiritual e você vai colher no físico. Se esforce só para plantar no físico, não terá nada espiritual para você colher. E tudo que é apenas físico tem prazo de validade. Mas tudo que é espiritual está conectado com a eternidade. Aleluia! Glória a Deus! Tem sabedoria nessa palavra. Eu amo a palavra de Deus. Tem direção para ti? Tem direção para ti nessa manhã. Tem direção para os seus dias. Tem direção para a sua vida. Desacelera ainda. Pare de viver no automático. Desacelera ainda. Estás a correr muito. Atenção. Você que chegou agora, estamos a trabalhar a diferença entre fé e pensamento positivo. E já trabalhamos fé, a sua definição. Mais uma vez lembrando que fé foi cunhado por Deus. Tá? A definição de fé está na palavra de Deus. Temos um respaldo. Hebreus capítulo 11. Já trabalhamos aqui outros textos que embasam. Trabalhamos aqui outros textos que embasam a nossa temática hoje. Fechei a minha Bíblia, porque na minha Bíblia toda, em que eu tenho estudado e lido, não encontrei a definição de pensamento positivo. Eu não encontrei na minha Bíblia definição de pensamento positivo. Por favor, se alguém encontrou a definição de pensamento positivo na Bíblia, coloque, por favor, a referência bíblica aqui. Eu preciso dela. Porque eu não encontrei. Porque, como eu disse no começo, pensamento positivo foi cunhado por homens.
Foi cunhado por pessoas. Não tem na palavra. Mas é errado. Não é errado se ele está debaixo da tua fé. Porque você que é cristã, você que é cristão, deve ser conduzido por fé e não pelo pensamento positivo. Pensamento positivo é falível. Quantas pessoas já pensaram positivo? Vou pensar positivo que os meus pais não vão morrer, que a minha mãe não vai morrer, que o meu pai não vai morrer. Vou pensar pensamento positivo, que não vai morrer, não vai morrer. Vou pensar positivo, que vai acontecer, vai acontecer. De repente não acontece. Por quê? Deus tem compromisso com a fé e não com o pensamento positivo. Mais uma vez vou dizer, se o teu pensamento positivo é sustentado pela fé, está correto. Mas se você quer forçar o pensamento positivo como se fosse fé, para realizar os teus intentos, os teus anseios, os teus desejos, a tua própria vontade, você vai se frustrar com Deus. Quantas pessoas pensaram positivo e depois fracassaram? Quantas pessoas pensaram positivo e as coisas não saíram como esperavam? Quantas pessoas pensaram positivo, as coisas não saíram como esperavam e depois culparam Deus? A culpa é de Deus. Deus não é tão bom assim. Se Deus é tão bom, por que nós sofremos? Mas ele disse, no mundo teríamos aflições. Mas o bom ânimo vai nos ajudar, nos sustentar no dia mau. Quem tem fé sabe que às vezes as lutas, os processos são necessários. Porque como pregou uma filha minha ontem, o seu valor é definido pelos processos que você venceu. Pelos processos pelos quais você passou. Pelos processos pelos quais você passou e as situações que você superou. Amém? Amém? Não confunda a fé com pensamento positivo, por favor. Mais uma vez repito, é errado? Não é errado ter pensamento positivo, é bom. Até porque a nossa fé nos diz, eu ainda não vi, mas eu já... Então é pensar positivo. Só que quando você trabalha pensamento positivo fora de Deus, aí é sobre você. É sobre a tua vontade, é sobre o teu querer. Você vai se frustrar, você vai se ferir. Quantas pessoas andam magoadas com Deus? Quantas pessoas andam feridas com Deus? Por quê? A fé é muito mais do que apenas declarar. A fé é muito mais do que apenas declarar coisas. Eu declaro que. Não, a fé, na fé, você declara e quando terminar de declarar, você vai obedecer o que a palavra diz para você receber o que você declarou. É assim que a fé se move. Ok? Mas o pensamento positivo, mesmo que você está fazendo tudo errado, vou fazer tudo errado, mas vou pensar positivo porque vai acontecer. Never. Não vai acontecer. Não é assim que funciona. Em Deus, não é assim que funciona. Você faz tudo errado, vive tudo errado, age tudo errado, atrapalhado, de qualquer maneira. E você quer fazer o quê? Ai, vou pensar positivo, vai acontecer. Deus não cumpre promessas na vida de quem não honra princípios. É isso aí, filha. Tem que ter posicionamento. A fé vai exigir de você obediência. A fé vai exigir de você santidade. A fé vai exigir de você pureza. A fé vai exigir de você verdade. A fé vai exigir de você posicionamento. A fé vai exigir de você atitude. Baseadas na palavra. O pensamento positivo, você só se esforça. Ah, vou pensar positivo, vou pensar positivo. E tem muita gente que pensou positivo. Só aconteceu por quê? Porque a misericórdia de Deus te alcançou. Até aquilo que você pensou que aconteceu por causa do pensamento positivo, não. É a misericórdia de Deus. Porque todo dom perfeito, toda dádiva vem do Pai das luzes. Aquele que é bom. O sol saiu sobre a vida de justos e injustos por causa da misericórdia de Deus. É por causa dele e não por causa de nós. Não é porque você pensou positivo que o sol saiu. Não. É porque Deus é. Ele é fiel a ele mesmo. Ele é gracioso. Ele é poderoso. Ele não pode trair a si mesmo. O sol saiu. Mesmo você estando numa vida errada, o sol saiu sobre você. Você ainda está vivo. Mas ele te dá uma oportunidade de arrependimento para que você possa olhar para ele, viver por fé, praticar a palavra dele, fazer declarações e então experimentar. Olha, pensamento positivo então é o quê, pastor? É pensar positivo, é mesmo pensar assim, vai dar certo, não é por exemplo, estar com uma vida torta. E no nosso dia a dia é fundamental escolher as atitudes corretas, né? Nós muitas vezes falamos aqui, pensa positivo, né? Frases, as frases do pensamento positivo encorajam a nossa alma. A fé ativa o nosso espírito. Ei, glória a Deus. Aleluia, aleluia.
O pensamento positivo, ele trabalha com as nossas desconfianças. A calma é um paliativo para as nossas desconfianças. A fé passa por cima das águas. A fé se move no meio do fogo, crendo, vou passar pelo fogo, não vai me queimar. Quando bebermos coisas mortíferas, não vão nos causar danos. Porque nós nos movemos por um Deus acima, aquele que vê o que nós não vimos. A fé, ela é protegida pela santidade, é protegida pela pureza, pela verdade, como já coloquei aqui. O pensamento positivo é o quê? O pensamento positivo é frágil. A fé é forte. Pensamento positivo é o quê? Não? Pensamento positivo é o quê? Pensamento positivo, fica tranquilo. O universo vai ajudar você. Fica tranquilo, o universo vai te ajudar. Fica tranquilo, o universo vai cooperar a teu favor. Fica tranquilo, vai ficar tudo bem. Pensa positivo, pensa positivo. Pensa, paz e luz, força e luz, energia positiva, paz, paz, paz. Começa o teu dia agradecendo, porque a gratidão vai atrair coisas boas. Um bom caminho vai acontecer, seja confiante, o universo vai te proteger, Na fé é assim, estás em pecado, morreste hoje, vais para o inferno. Porque a tua fé não gerou em você a capacidade de viver em Deus e para Deus, para ter bom testemunho e garantir a vida eterna. Pensamento positivo. Continua em pecado. Viva um pensamento positivo. Um dia, quem sabe, você passa pelo purgatório e Deus vai achar graça em você. E você vai entrar no fundo, lá no quintal do céu. Nos fundos lá do céu. Que Deus vai ter pena de você. Você vai para o inferno. Viva em pecado, você vai para o inferno. Se você está em pecado, você pode pensar positivo. Pode fazer declarações. Não vai acontecer nada. E depois você vai se frustrar com Deus. Vai culpar Deus. Quem disse que a culpa é de Deus? A culpa é sua. Porque você não quis viver na pureza, na verdade, na santidade, na obediência, na palavra. A única fórmula que eu conheço para a bênção chegar na tua vida é a obediência. Obediência ao quê? A palavra de Deus. Obediência ao quê? Aos seus mandamentos, aos seus princípios. Pensamento positivo. Olha as promessas de Deus. As promessas de Deus. O Senhor é o meu pastor. Nada... Ai, pega as promessas. A Bíblia diz as promessas. O quê? 1000 cairão à tua direita e 10.000 à tua direita. À tua esquerda, à tua direita e atrás de ti, à frente de ti. Tu não serás atingido. Está lá na Bíblia. Está lá na palavra. Está lá. Receba. Diz que o Senhor nunca viu o justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Não se preocupa. Deus vai fazer. Deus já fez. Deus vai fazer. Isso é o quê? Só o povo do pensamento positivo, ele só trabalha com as promessas de Deus. Promessas de Deus. Só quero promessa. Esse é o povo do pensamento positivo. A geração do pensamento positivo. Não confunda. A fé é o quê? A fé é o quê? O que é a fé? Atenção, aleluia. O que é a fé? Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência seja de Cristo. A fé trabalha. Como é que a fé trabalha? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Para que a excelência... aleluia! Para que a excelência seja de Cristo e não nossa. Aleluia! Aleluia! Hey, glória a Deus! Estão comigo? Olha aqui, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Isso é o quê? Isso é fé. É para gente apaixonada por Deus. E às vezes você fazer o quê?
Não tem nada aí, mas a palavra de Deus. Pedro ficou a noite toda a pescar, debaixo do pensamento positivo, não pescou nada. E olha que Pedro era bom. Sabe o que ele falou? Eu vou no mar, porque o mar hoje está para peixe. Tauas. Chegou lá. Joga no lado, joga no outro a madrugada toda. Não pegou nada. Tanto o pensamento positivo não ajudou Pedro a pescar. Por quê? Porque em Deus é diferente. Cresça. Vamos crescer. Em Deus é diferente. Não pescou nada. Jesus chegou. Disse, joga para o lado direito. Vamos, joga para cá. Joga. Mas, Senhor Jesus, joga. Pedro, joga a rede. Ele disse, Senhor, eu fiquei a madrugada inteira, não peguei nada. Mas sobre a tua palavra. Aleluia. Sobre a tua palavra. Viram aqui o que Paulo disse? Eu criei, por isso fiz. Eu creio. O meu Redentor, vive. Se eu sei que o meu Redentor vive e em minha casa se levantará. A diferença entre fé e pensamento positivo. Gente imediatista trabalha com pensamento positivo. Pessoas que amam a Jesus trabalham com fé. Repito, não está errado ter pensamento positivo, mas desde que ele esteja sustentado pela tua fé. Mas se você quer forçar a tua fé a alimentar o teu pensamento positivo, recomece, aprenda mais, pesquise mais, conheça mais a Bíblia, porque alguma coisa não está certa. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Estão comigo? Glória a Deus. Vamos orar? Quero orar contigo. Não confunda fé com pensamento positivo. Não confunda o Espírito Santo com energia positiva. Não confunda o poder de Deus com a força do universo. Não é assim que funciona. Tome cuidado com as expressões que saem da tua boca. Eu tenho até um pouco de dificuldade com gente que fala assim, paz e luz, paz e luz. Paz e luz é o quê? Paz e luz é o quê? Se você cristão cumprimenta graça e paz. E isso tem um significado. Tome cuidado, você fala aqui, você é cristã, está a cumprimentar paz e luz. Paz e luz é o quê? Ai, vai com a força de Deus, vai com a luz, como é que fala? Vai com a energia positiva, sei lá o quê. Tem uns termos ali. Você sabia que pessoas ateias, pessoas agnósticas, pessoas, os espíritas, pessoas da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, tem algumas saudações que têm a ver com isso. Então, por causa das suas crenças, porque eles usam as suas falas a partir das suas crenças. Agora, você é uma pessoa cristã que diz que você é de Jesus Cristo. O teu vocabulário é do candomblé. Você diz que você é cristã. Você é cristão. O teu vocabulário é da Umbanda. O teu vocabulário é das quimbandas. O teu vocabulário é do espiritismo. O teu vocabulário é das bruxarias. O teu vocabulário está conectado com ocultismo. Não crees que existe uma discrepância entre as tuas crenças e aquilo que sai pela tua boca? Se somos cristãos, todo o nosso vocabulário tem que estar embasado aqui. A nossa saudação, as nossas falas, a nossa adoração, a nossa pregação, o nosso estilo de vida, o nosso comportamento, o nosso posicionamento, as nossas atitudes, tudo. Amém? Não, estamos mesmo na academia da mulher. Nós temos que mudar de comportamento, temos que mudar de atitude. Senão não dá certo. Vamos começar a viver de qualquer maneira. Seja mesmo desafiado. Avalie as tuas saudações, avalie os teus pensamentos, avalie as tuas atitudes, porque depois tem um monte de coisa que você pediu a Deus. Não acontece por quê? Tem muitas coisas que você pediu a Deus. Não acontecem por quê? Porque Deus nunca te provou.
Tem muitas coisas que você clama a Deus, pede a Deus, busca de Deus, não acontecem por quê? Porque Deus nunca te prometeu. Não está na palavra dele. Tem muitas coisas que nós acreditamos de maneira errada, oramos de maneira errada, cremos de maneira errada, até fazemos declarações. Eu declaro, eu determino, eu falo, eu amarro, eu desamarro. Tudo macumbaria gospel, tudo bruxaria gospel. Não está na palavra de Deus. Posso te dizer uma coisa? Pelo poder do Espírito Santo, por favor, volte a ler a Bíblia. Volte a ler a Bíblia. Para tudo o que estás a fazer. Pare tudo o que estás a fazer, por favor. Volte a ler a Bíblia. Volte a ler a palavra de Deus. Não confunda. Não confunda a fé com pensamento positivo. A partir de hoje mesmo, avalie como está a tua vida, avalie como está a tua fé, avalie como está o teu vocabulário, avalie como estão as coisas, as tuas saudações, os teus pensamentos, a tua forma de viver. Vamos nos avaliar. O Senhor tem nos convocado. O Senhor tem nos convocado. Vamos crescer. Vamos sair do raso. As coisas rasas não nos sustentam. As coisas rasas nos trazem uma fé rasa, nos fazem viver uma fé rasa. E uma fé rasa nos leva a todos os dias repetir as mesmas coisas, de uma maneira que a nossa fé não se renova em Deus. É possível que a nossa fé permaneça intacta, na mesma essência, renovados por experiências com Jesus. Qual foi a última experiência que você teve com Jesus? Qual foi a última vez que você viu Jesus? Qual foi a última vez que o Espírito Santo sussurrou aqui no teu ouvido, falou contigo aqui? Você tem se movido por fé ou pelo pensamento positivo? Quando estás a orar, o que te sustenta é a fé ou o pensamento positivo? Não vamos confundir fé com pensamento positivo. Entra mesmo na internet, pesquisa pensamento positivo, você vai entender. Procura na palavra pensamento positivo, não tem. Encontras na Bíblia várias passagens bíblicas a falarem sobre fé. Amém? Que o Senhor possa nos endireitar, amém? Que o Senhor possa nos endireitar. Eu quero orar por ti. Eu quero orar por ti. Você já compartilhou essa live? É isso, Abelai. Precisamos entrar na profundeza da palavra de Deus. E nós somos uma geração apaixonada pelo infundiamento, né? Aqui em Angola. Infundiamento. Ai, quero coisas profundas. Tem que ser profunda. Coisas profundas. Às vezes, a liturgia do ordinário. Às vezes, o ordinário. Cuidado com o que você tem procurado para mergulhar no profundo. Vai se parar nas bruxarias. Cuidado com as coisas profundas que você tem buscado, vai se parar no ocultismo. Cuidado com as coisas profundas que você tem buscado, porque Jesus a ti. Se pergunta ainda, por que Jesus não é suficiente para ti? Se pergunte ainda, por que Jesus não é suficiente para ti? Cuidado com esse tal profundo que você anda aí a buscar. Cuidado com esse tal profundo que você anda aí a buscar. Cuidado com esse profundo que você tem buscado. Se o profundo é para te afundar, então não vale a pena. Isso aqui, a profecia mais profunda que eu conheço está na palavra de Deus. A profecia mais profunda que eu conheço está na Bíblia. Volte a ler a tua Bíblia. E se você tem uma Bíblia rasgada, ganhe vergonha na sua cara. Compre uma Bíblia boa. Você tem dinheiro para comprar outras coisas. Você tem disposição e ânimo para comprar outras coisas. Mas a tua Bíblia está podre. Você diz que é cristão não tem vergonha, não? Você não tem vergonha? Tá, assim mesmo para ti está tudo bem? Anda com aquela Bíblia rasgada. Mulher bem bonita, Bíblia feia. Homem bem bonito, Bíblia feia. Às vezes nem vai com Bíblia. Eu tá no telefone. Nem tem dados. Tá no telefone o quê? Na hora que as pessoas dizem assim, que o pregador diz, abra a Bíblia. Você tá assim. Tá a olhar o quê? Não tem Bíblia? Compra a Bíblia. Abre Bíblia. Leia a tua Bíblia. Pesquise na tua Bíblia. Estás na igreja, vamos orar. Estás com o olho aberto. Está a olhar o quê? Não tem nada para falar com Deus? Depois vai correr atrás dos profetas. Me revela. Me adivinha, me fala, me fez, me coisa. Muitas mulheres. Eu vou trazer uma live só sobre isso. Muitas mulheres estavam a ser enganadas.
por pais espirituais, porque elas são famintas por profecias. Muitos homens, muitas famílias a serem enganadas. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que trazer galinha, tem que fazer não sei o que, tem que fazer não sei o que. Vocês mesmos não percebem que alguma coisa está errada. Comecem ainda a perguntar. Pai pastor, pai profeta, agora pai profeta ficou um pouco complicado, né? Fala assim ainda, está na Bíblia, em que texto? Quero também abrir na minha Bíblia. Então eu vos falar para fazer uma coisa, perguntem ainda se está em que livro da Bíblia. Se não estiver na Bíblia, corram. Não se submetam mais ao jugo de escravidão. Jesus morreu para sermos livres. O véu foi rasgado, temos acesso diante dele para receber da glória que emana do Santo dos Santos. Não aceitem que vos mintam, não aceitem que vos enganem, não aceitem que vos exturcam, não aceitem que vos ceguem. Jesus morreu na cruz por quê? Acordem. Vamos orar, amém? Vamos orar, acordem, acordem. Vocês, as vossas famílias, acordem. É isso, Jesus tem que ser suficiente. Se Jesus não for suficiente para nós, vão nos enganar, vão nos mentir. Conheça Jesus, aceite Jesus, ande com Jesus, creia em Jesus, aprenda com Jesus, cresça com Jesus, escute Jesus. Onde não tem Jesus, corre. Onde não agrada a Jesus, corre. Onde não agradam a Jesus, corre. Não fique no lugar onde Jesus não tem lugar. Ei, come on. Não fique num lugar onde Jesus não tem lugar. Comando para hoje, não fique num lugar onde Jesus não tem lugar. Não fique no lugar onde tem opiniões em que Jesus não dá a opinião dele. Corre, levanta e corre. Vais morrer aí. Vamos orar, amém? Vamos orar, vamos orar. Quem já compartilhou essa live? Você que já compartilhou essa live, coloca aí feito. Vamos libertar pessoas das mentiras do cão. Alguém pode estar aí a pensar que é uma coisa, afinal é outra. Acordem as pessoas, compartilhem essa live. Vamos fazer barulho. Já fizeram barulho? Vamos fazer barulho. Estão silenciosos por quê? Não fiquem silenciosos. Vamos fazer barulho. Você que ainda não compartilhou essa live, compartilhe. Você que já compartilhou, compartilha mais. Acorde alguém. Fala acorde, não confunda pensamento positivo com fé. Fé é uma coisa, pensamento positivo é outra. Lhe explica, lhe ensina. Fala, se tiver dúvida, me chama. Quem já compartilhou, coloca aí feito. Mujaji feito, Helena feito, Mayra Stephanie Santos feito. Primeiro compartilha a live e depois já escreve feito. Ninguém pode escrever feito se ainda não compartilhou a live, amém? E não vale escrever feito se você não compartilhou. Aqui nós não trabalhamos com mentiras. Se você quer mentir, vai noutra escola. Nós aqui nessa escola trabalhamos com a verdade, porque é a verdade que nos sustenta. Aleluia! Você que já compartilhou essa live está fazendo barulho, que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia, te dê a paz. Aleluia! Vamos despertar as pessoas, não vamos mais aceitar enganos. Em nome de Jesus, essas brincadeiras têm que acabar. Não vamos deixar as pessoas serem enganadas. No nosso turno, não. É isso aí, Cris. No nosso turno, não. Ninguém morre no nosso turno. No nosso turno, as pessoas vão ouvir a verdade, vão entender a verdade, vão receber a verdade. A verdade cura, a verdade liberta, a verdade é linda. Por mais dura que seja, a verdade ela sempre vai trazer vida. Amém? Vamos terminar com a oração que aprendemos com o nosso Mestre Jesus. Aleluia. Aleluia. Embasada, sim, embasada na palavra de Deus. Está onde? Quero ver, está onde? Está onde essa palavra? Mateus que? Mateus que? Quero dar prêmios aqui. Mateus que? Quem colocar mesmo aí rapidamente em Angola, vou mandar um saldo. Essa ideia eu não tinha. Surgiu agora, rapidamente. Mateus que? Mateus que? Mateus que? Corra, eu quero ver. Miriam, conta, 4. Acabou o tempo. Ih, Miriam. Acho que a Miriam quer ganhar o prêmio. Mateus 6. Ah, o pessoal do Instagram colocou rápido. Mateus 6. Ah, não acredito. Ai, Diaconisa Lotina, erraste assim, colocaste Mateus 9. Não, não faz isso. É Mateus 6. Diaconisa é como? É isso. Agora todo mundo já está ganhando o prêmio. Mateus 6, Mateus 6, Mateus 6. Aí, Mateus 6, versículo o quê? Quero ver se vocês estão a mesma nota. Conta, Miriam. 5. 4.
3, 2, quase 1. Acabou o tempo. Ninguém colocou o versículo Mateus que? Bíblia. Estão a ver? Vamos voltar. Epa, a Silvia Ramos Pinto colocou aqui. Mateus 6, 9 a 10. Olha a prudência. Mateus 6, 10. Estão um bocado em confusão. Mateus 6, 6. Mateus 6, 9. Mateus 6. Muita confusão aqui. Muita confusão. Mateus 6, 6. Olha, a Beatriz aqui no Instagram colocou. Mateus 6, 6. Acertou. Vamos verificar qual é o prêmio que nós vamos dar para as pessoas que conseguiram acertar. Aleluia, glória a Deus. Vou pensar em prêmios. Essa live tem que começar a merecer prêmios. Vou pensar em prêmios. Uma oração só não, uma oração vocês já estão a merecer, estão conosco aqui na live. Mas vamos orar. Vamos orar. Mateus 6, 6. Jesus ensina os discípulos a orarem. E você vê que os discípulos não disseram assim: Jesus nos ensine a pregar, Jesus nos ensine a fazer isso, Jesus nos ensine a trazer impactação, a impactar. Jesus nos ensine a ser assim, admirados como você. Jesus nos ensine a causar tumulto como você causa. Jesus, os discípulos não pediram assim. Sabe o que os discípulos pediram? Jesus nos ensine a orar. Os discípulos não disseram: Jesus nos ensine a Jesus a ter bué de seguidores como tu. Jesus nos ensina a ter bué de seguidores nas redes sociais. Os discípulos não pediram isso. Porque os discípulos pediram: Jesus nos ensine a orar. Essa tem que ser a nossa oração. Quero terminar essa live dizendo isso para ti. Amém? Faça dessa tua oração. Vamos aprender com a Bíblia. Vamos trabalhar com a Bíblia, queridas. Vamos trabalhar com a Bíblia, queridos. Vamos trabalhar com a Bíblia, queridos. Vamos trabalhar com a Bíblia, em nome de Jesus. Vamos aprender a orar como os discípulos. O que os discípulos disseram? Eles disseram assim: Jesus nos ensine a orar. Eles nem sabiam, mas eles já estavam a fazer uma oração quando pediram para os discípulos lhes ensinar, né? Para Jesus lhes ensinar a orar. Vamos começar a pedir como os discípulos. Essa oração, ela é saudável. Essa oração, ela é saudável. Os discípulos disseram o quê? Jesus nos ensine a orar. Vamos aprender com os discípulos. E Jesus, todo lindo, o rabi, o mestre. Sabe o que Jesus disse? A partir do versículo 5 já começa, né? Começa a partir do versículo 5. O certo é Mateus capítulo 6, versículo... Mateus capítulo 6, versículo 5, né? Jesus gostou do pedido dos discípulos. Sabe por que os discípulos, eles não pediram para aprender a pregar, para aprender a fazer isso, aprender a fazer aquilo, mas eles pediram para orar, Jesus lhes ensinar a orar? Porque um homem que sabe orar vai saber entregar uma pregação, um devocional. Uma mulher que sabe orar será uma boa mulher. Que sabe orar será uma boa mãe, uma boa líder. Uma mulher que sabe orar é uma boa profissional. Um homem que sabe orar é um bom profissional. Sabe por quê? É um bom marido, é um bom pai. Sabe por quê? Porque ele vai aprender a se tornar resposta das suas próprias orações. Estão a entender o mistério? A palavra de Deus é linda. Mateus capítulo 6, versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhes peças. Portanto, olha, a partir do versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós
Temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, 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 amém. Tem pessoas que eram da católica, ou que são da católica, que só oram até não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. E não colocam a parte, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mas está aqui na palavra. Se você tem a Bíblia evangélica, sim, a Bíblia católica é um pouco diferente da Bíblia evangélica. Se você tem essa Bíblia, né? Ore tudo, ore também essa parte ali, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, 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 amém. Já oramos, já oramos. Hoje nós falamos sobre a diferença entre fé e pensamento positivo, eliminando e desconstruindo os equívocos. Fomos desafiadas a mergulhar mais profundo. Corra, não fique no raso. Deus tem mais para ti. Amém? Seja mais, seja sempre mais. Deus te abençoe. Em nome de